Olá, boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso próximo painel, a arte da luta dentro e fora do octógono. Neste painel, vamos explorar como a trajetória de Anderson Silva, marcada por risco, disciplina e pressão constantes, moldou não apenas a sua carreira como um dos maiores atletas da história do MMA, mas também como a sua visão como empresário, criador e líder. Anderson Silva é ex-campeão do peso médio do UFC, com um recorde histórico de 17 vitórias consecutivas e 10 defesas de título. É amplamente reconhecido como um dos maiores lutadores de todos os tempos, Fora do octógono, se destacou em campanhas publicitárias globais, no cinema e na televisão. Atualmente lidera projetos como a marca Spider Kick, a série Spider, que estreia em julho na plataforma Paramount+, e iniciativas sociais no Brasil e nos Estados Unidos. O painel será moderado por Lucas Bader, estudante da Hult University International Business School, cursando Business e vice-presidente de conteúdo. Por favor, a palavra é de vocês. E aí? Pronto? Primeiramente, eu queria te agradecer, Anderson, por estar aqui, por você ter topado esse convite. Acho que é muito especial para todos nós ter um atleta do seu tamanho aqui, da sua dimensão. Uma lenda, uma verdadeira lenda do UFC, das artes marciais brasileiras. Então, muito obrigado e, mais uma vez, bem-vindo à Brasil Conference. E eu acho que hoje você ganhou mais um título aqui, né? Você é o mais simpático disparado dessa conferência aqui. Esse sorriso no corpo. Foi mal. É porque eu não queria mostrar minha voz, entendeu? O tamanho já intimida. Tá bom. Cara, muito obrigado mais uma vez e vamos começar aqui a primeira pergunta. Eu queria começar do começo, obviamente, da tua carreira. O que te motivou a entrar nesse mundo das lutas? E quando você entrou, você já imaginava a dimensão que você ia chegar, o tamanho que você ia chegar, ser um dos grandes, um dos maiores da história? Então, o que me motivou assim, a entrar na luta foi um conjunto de coisas, né? Eu, desde garoto, sempre fui muito despirocado. Você gostava de brigar? Eu não gostava de brigar, mas assim, sabe? Eu era tipo um para-raio de cagada, sabe como? E aí, o que acontecia comigo? Eu não parava um segundo. E aí minha tia resolveu, porque eu fui criado pelos meus tios, né? Eu fui para Curitiba com 4 anos de idade. E aí minha tia resolveu me colocar numa atividade a qual eu poderia controlar aquele ímpeto todo e me colocou na capoeira achando que era só dança, né? Ela não entendia o que era e me colocou na dança da capoeira. E aí eu comecei a treinar capoeira, comecei a desenvolver essa vontade, esse gosto pela arte marcial, que é a nossa raiz brasileira, né? A capoeira. Só que eu fazia muita, principalmente na escola. E aí, para ela me colocar de castigo, o que ela fez? Ela me colocou no balé. Era legal? Era horrível, porque eu era o único moleque da rua. E aí meus amigos no balézinho, e aí as coisas foram acontecendo e eu me apaixonei pela arte marcial. Através da capoeira, comecei a treinar taekwondo. E depois do taekwondo, eu fui, né, treinando outras modalidades e assistindo muitos filmes do Bruce Lee, né, que eu sou muito fã. Eu acho que Bruce Lee é um dos responsáveis por eu estar aqui hoje também, né, porque eu sempre fui muito fã do Bruce Lee. Era uma pergunta que eu ia te fazer, era quem era a sua referência na luta também. Eu acho que você já respondeu ela.
E teu início ele foi um pouco distante do Brasil. Você começou ali no Pride, no Japão. Por que tão longe? O que te levou até lá? Então, eu comecei a lutar MMA no Brasil, né? Eu comecei nos primórdios, assim, né? Depois de uma outra geração que já lutava pode-se dizer assim, o vale tudo, né? Eu não peguei essa época, a estrada já estava pavimentada para que eu pudesse continuar a caminhada. E eu comecei no Meca, né, a lutar MMA. Minha primeira luta foi no Mato Grosso do Sul. Eu fui de Kombi para o Mato Grosso do Sul. Cara, como quebrou, cara, que doideira. Maluquice. Ganhou? Ganhei. Eu fiz 2 lutas na mesma noite e eu me lembro que quando acabou o evento, eu cheguei para o meu professor, Almir Ramos, que era de Paranaguá, eu falei para ele, não quero mais fazer essa loucura, esse negócio é coisa de maluco. Ele falou, tá bom. E aí as coisas foram acontecendo. Aí em Curitiba, quando eu fazia parte da shootbox, eu comecei a participar do Meca. Através do Meca, eu tive a oportunidade de lutar no Japão, onde eu ganhei meu primeiro título mundial, que foi no Shotô. E aí as coisas foram acontecendo, cara. Boa. Agora, já saindo um pouco do teu começo, já indo para quando você já era o grande Anderson Silva, o Spider, você sempre teve um jeito diferente ali, vamos dizer, né? Você foi despojado, meio provocante dentro da luta. E você já falou em diversas entrevistas que isso era uma estratégia sua para ganhar o jogo mental contra o adversário. E você sempre ganhava, 90% das vezes. O que você considera que era o seu diferencial para você ser tão forte mentalmente dentro do ringue contra os seus adversários? Cara, sempre foi uma coisa assim que eu sempre tive comigo, desde que eu comecei, sempre foi conseguir transmitir aquela energia que eu tinha de garoto para dentro do meu mundo da luta. Então, eu deixava aquela responsabilidade da luta um pouco de lado e trazia de volta o garotinho da infância. Então, assim, eu treinava muito, sempre treinei muito, então ali era um lugar que eu estava sempre imune de qualquer julgamento, né, cara? Briga na rua te ajudou. Eu estava imune de qualquer julgamento. Ali eu voltava a ser criança. Então, eu acho que por isso que deu muito certo. Assim, a maioria das lutas que eu venci deu certo por conta disso. Eu nunca coloquei pressão sobre o que eu tinha que fazer. Então era realmente um jogo mental ali. Você estava tranquilo? Era um jogo mental e amor, cara. Muito amor, assim, pelo que eu sempre quis fazer, assim, naquele momento, que era lutar. Voltando ali um pouco do que você está falando. Então, você lutava por diversão, era diversão, não era um trabalho, mas você tinha dimensão que você ia chegar tão longe? No começo, era um trabalho. No começo, eu encarava mais como trabalho, porque eu precisava me sustentar de alguma forma. Mas, com o tempo, e quando eu comecei a entender um pouco mais o porquê Deus me deu a oportunidade de estar lutando, eu comecei a encarar um pouco mais lógico, com seriedade, mas um pouco mais como uma diversão, cara. E melhora. Quando é diversão, você faz por amor, né? Cara, tudo melhora depois do primeiro soco. Tudo melhora. Até o primeiro contato você está com medo, você não quer mais entrar. Quando você começa a entrar, ai, meu Deus, eu quero voltar para casa. O que eu estou fazendo aqui? Aí, depois do primeiro contato, tudo fica tranquilo, tudo volta ao normal. Legal. Agora, vamos entrar num assunto um pouco mais legal aqui. Eu acho que pensando numa luta que foi contra o Chael Sonnen, eu acho que é um adversário histórico seu. Uma luta que eu lembro de criança assistir ali, que eu esperava na Globo até 2 da manhã. Cara, você me chamou de velho. Não. É isso, né? Não chamei. Você tá me zoando desde que eu cheguei aqui da minha voz e agora me chamou de velho. Tá bom, tudo bem. Tá. Vamos lá, continua, vai. A luta contra o Chael Sonnen, que você passou praticamente ali 4 rounds sendo pressionado, e eu lembro que quando criança eu fiquei, cara, ele vai perder, não é possível. Faz tanto tempo assim já, cara. Faz um pouquinho. Faz, né? Eu pesquisei para ver de novo e eu acho que faz uns 11 anos. 11 anos, caramba. Por aí. E eu queria saber o que te manteve firme naquela luta e se você acreditava realmente até o final que você iria ganhar. E aí, depois que você ganhou, qual foi a sensação de você ganhar? Cara, essa história, assim, é muito louca, a luta com o Sonnen, porque era para ter acontecido no Brasil. Aí não aconteceu.
Ainda teve esse fator da torcida americana ali em cima. E aí foi o primeiro camping de treino que eu tinha feito fora do Brasil, que eu fiz em Los Angeles. E aí todo mundo toda a equipe se mobilizou para treinar comigo e tal. E veio um amigo do Lyoto, que sempre ajudou o Lyoto a treinar, um judoca da Budokan, para me ajudar a treinar também. E aí, num determinado momento de um treino que a gente estava fazendo no sparring, ele me deu uma queda. E aí eu acabei trincando a costela. E aí o que aconteceu? Todo mundo em silêncio, todo mundo tenso. E agora? O que vai acontecer? Aí, na época, o meu empresário me levou no médico, eu fui ao médico, o médico falou, olha, a luta pode esquecer. A tua costela está trincada, eu acho que esquece. Aí eu fiquei meio triste e tal, né, cara? Fiquei mal. Mas estava acontecendo tanta coisa, o Sony ele me provocou tanto, ele falou tanta besteira, cara. E aí eu, no carro, indo embora para casa, meio triste, eu cheguei no meu empresário e falei, cara, eu vou lutar. Ele falou, né, eu vou até imitar ele aqui, espero que ele não veja isso. Porra, cara, como assim, cara? Você trincou a costela, cara. Você não pode lutar, cara. Eu vou ligar para o Dana agora, cara, e cancelar a luta, cara. Eu falei, não liga, eu vou lutar. E aí, cara, eu continuei treinando. E aí, assim, é um cara que eu devo muito a ele, o Minotauro, e o Ramon, que me treinou na época, meu professor de jiu-jitsu. E aí a gente ficou treinando coisas específicas, né? A gente ficou treinando um triângulo ali o tempo todo e não fazia mais nada. E, cara, eu fui para a luta machucado. Mas eu tinha na minha cabeça que eu ia pegar ele. Porque antes de eu ter me machucado, o Minotauro chegou para mim e falou, pô, cara, como é que você tá? Eu falei, pô, mestre, eu tô bem, fica tranquilo que eu vou finalizar ele. Aí o Minotauro falou, não precisa finalizar ele, não. Nocauteia ele. Eu falei, não, eu vou finalizar ele. Ele falou que eu não sou teu faixa preta, falou mal da tua faixa preta, eu vou finalizar ele. Então, eu sempre tive essa coisa da disciplina e honrar o mestre, essa coisa toda. E aí eu prometi para o Minotauro, eu vou finalizar ele. E aí eu coloquei aquilo na minha cabeça. Eu tenho que finalizar ele. E assim, passava um round, ele me derrubava e me batia. Eu acho que eu nunca apanhei tanto na minha vida que nem eu apanhei dele, cara. Mas eu sabia que eu ia pegar ele no triângulo. Porque era uma coisa que eu tinha treinado muito e que era o meu objetivo, finalizar ele. E foi assim, foi no finalzinho, mas a cada round que passava, o Ramon vinha no meu ouvido e falava, olha, só tem que empurrar o braço um pouquinho mais. Empurra o braço que vai pegar. Eu falei, tá bom, mestre, tá bom. Eu estava com dor, não conseguia respirar direito, mas, graças a Deus, deu certo. Você gosta de lutar assim, meio lesionado? Tem outra história sua que você assumiu a luta do John Jones você tinha feito uma cirurgia dias antes, né? Cara, essa luta do John Jones também foi interessante. Coisa de maluco, cara. É coisa não dá para entender, porque todo lutador é meio maluco, né? Para fazer isso tem que ser meio maluco. Assim, minha mãe falou que eu caí do berço várias vezes quando criança, então eu acho que tem alguma coisa ali que... Cara, com o Daniel Cormier também foi bem louco, assim, porque a gente estava gravando um comercial em São Paulo e aí caiu a luta do John Jones. Tava eu, o Minotauro e o resto da equipe estava em São Paulo gravando comercial. Aí nossa, que legal, né? Bacana. E aí, o que aconteceu? Eu ia lutar em Curitiba e a luta de Curitiba acabou caindo por conta disso, por causa faltava uma semana depois da minha luta, depois dessa semana da minha luta seria a luta do John Jones com o Daniel Cormier. E minha luta acabou, eu estava me preparando para lutar, estava em São Paulo me preparando, e aí voltei para o Rio, né? Fiz o comercial lá, voltei para o Rio, continuei a minha preparação. Na semana para eu viajar para Curitiba, que seria a luta, e na semana seguinte seria a do John Jones, eu comecei a passar mal. Aí eu falei, cara, o que será que está acontecendo? Será que é gases? Será que... Aí, beleza, até então estava tudo tranquilo ali. Eu estava achando que, né, dor, sou machão e tal. Aí, cara, não deu certo. Aí eu liguei para minha advogada, a doutora Geisa, que eu chamo ela de mãe, falei, tô ruim. Aí ela me levou no médico, cara. Quando eu cheguei no hospital, o médico fez alguns exames e falou, cara,
cirurgia agora. Aí eu fiz a cirurgia, né, que eu tirei a vesícula. E aí não consegui lutar no final de semana. No próximo final de semana, acabou acontecendo alguma coisa, não aconteceu a luta do John Jones e o Daniel Cormier, a luta passou para um mês para frente. E eu estava operado. Aí aconteceu outro problema com o John Jones, e o John Jones saiu da luta. Eu estou lá, tranquilo, na minha academia, né, operado, cheio de ponto interno, aí eu, não sei, me deu uma loucura, assim, veio na minha cabeça, assim, do nada. Por que não, né? Eu acho que eu brigo com esse gordinho, cara. Eu acho que eu consigo brigar com ele. Só que na minha cabeça, ia ser mais uma luta qualquer. Eu ia lá, ia lutar. E era uma coisa que já estava quase, assim, nesse processo da minha carreira no MMA encerrar. E aí eu falei, cara, eu preciso sentir se eu ainda tenho a mesma, aquele amor pelo que eu faço, se está aqui dentro de mim, se eu tenho ainda algumas garrafas para vender. E aí, cara, eu me lembro que eu saí da academia, meus filhos estavam treinando, cheguei em casa, estava todo mundo na cozinha, eu falei assim, eu vou lutar. Aí todo mundo, vai lutar quando? Onde? Que dia? Eu falei, domingo agora. Aí todo mundo, como assim domingo agora? Não, eu acabei de falar com o Ed no telefone, eu vou lutar. Aí todo mundo ficou me olhando assim, com um cara de espanto. Cara, eu arrumei minhas coisas, eu me lembro que eu peguei meu protetor de boca, peguei uma luva e liguei para os meus treinadores. Tô indo. Tá todo mundo acionado, vou lutar. Aí meu treinador, o Camões, falou, como assim vai lutar? Messi, estou mandando a passagem. Liguei para o Messi Dória, liguei para todo mundo, falei, tô indo para Vegas, espero vocês lá. E aí um amigo meu já estava lá, o Catel, que ele é da American Top Team, e aí ele me ajudou até todo mundo chegar. E aí eu lutei com o Daniel Cormier, né, cara? Foi uma das piores besteiras que eu fiz na minha vida, né? Porque quando acabou a luta, eu parecia que eu tinha caído de moto, eu estava com as costas todas raladas, eu tinha que dormir de lado, assim. Mas foi legal porque ali eu consegui mostrar para os meus filhos, porque eu fui dirigindo até Vegas, eu não peguei o avião, eu fui dirigindo, botei meus filhos no carro e falei, vocês vão ter a maior experiência da vida de vocês. Ou você faz porque você ama, ou você não faz. E eu fiz porque realmente era uma coisa que me movia, o desafio. E foi legal, cara, porque depois da luta, eu no carro com os meus filhos indo embora, os dois pararam assim e falaram, pai, agora a gente entendeu por que você faz isso. É amor mesmo, é o teu ar. Eu falei, é o meu ar, é isso que eu faço, que é o que me faz respirar. É isso que me dá sempre a vontade de me superar. Pô. Cara, eu queria entrar agora em outra luta, mas essa não tão legal. Ai, meu Deus. Me fala. A sua grave lesão que você teve. Caramba. Foi triste até para quem estava assistindo isso, sem dúvida. Chegou a me doer aqui de novo, cara. Peraí. Ai. Mas eu queria saber, eu acho que você respondeu muito como é que foi o dia após. Você falou que doeu muito, que você chegou no hospital. Mas eu queria saber qual foi o teu aprendizado dentro daquela luta. Depois, o que você aprendeu durante esse período de recuperação? E se você achou que você nunca mais iria voltar, se você iria voltar, se queria voltar, como é que foi o sentimento? Cara, eu posso dizer assim que foram os piores momentos da minha vida. Depois do nascimento do Khalil, foram momentos bem difíceis que eu passei, porque a luta em si, tudo bem, né? Você está ali, você pode perder, você pode ganhar, mas a dor que eu senti, cara, durante um ano, e foi terrível, assim. Eu cheguei a pensar assim que eu não ia mais conseguir voltar a lutar. Mas é o que eu comecei, falei no começo, né? O Minotauro foi peça fundamental para que eu continuasse, né? Ele me deu todas as armas para que eu continuasse. E em determinado momento da minha vida, quando eu quebrei a perna e tal, estava lá em Vegas ainda, demorou uma semana para eu poder vir para casa.
E aí o Minotauro comigo, o Ramon estava comigo também, a doutora Ângela, que é fisioterapeuta do Minotauro, que foi minha fisioterapeuta durante muitos anos, eles ficaram comigo lá, né? E quando a gente estava voltando para Los Angeles, quando eu cheguei em casa, tava toda a minha família, assim, me esperando no portão, cara. E aí, assim, foi difícil. Foi mais doloroso do que a dor que eu senti durante um ano. E foi assim, todos os dias, cara, eu tinha dor constante. Assim, tinha noites que eu tinha que sair de carro, pedir para minha esposa me botar no carro para sair de casa para poder chorar, cara, porque eu não aguentava, eu berrava de dor. E foram anos, foi um ano assim de muita dor, foi difícil. Mas eu assim naquela loucura de, cara, será que eu não vou nunca mais voltar a lutar? Será que eu não... E ficou aquilo na minha cabeça, e aí o Minotauro sempre, não, você vai voltar, cara, você vai voltar. Como assim? Você vai voltar. E aí passou um tempo, depois de um ano, eu voltei a treinar. E aí, quando eu cheguei no Rio, que eu fazia todo o meu camping no Rio, na Tina Nogueira, eu cheguei na academia, né, para fazer a preparação física, e eu sempre tinha um pneu de trator, que eu sempre pulava esse pneu de trator, sempre, toda vez eu pulava. E todo mundo, era uma competição para ver quem pulava mais alto esse trator. E eu sempre pulava aquele trator muito fácil, só que eu tinha acabado de voltar de uma lesão. Aí eu me lembro que o mestre Camões olhou para mim e falou, teu primeiro desafio. Aí eu olhei assim e falei, cara, eu não vou conseguir. Cara, eu não conseguia, tanto é que tem coisas que eu já não consigo fazer mais, tipo pular, correr, essas coisas, hoje em dia já não dá mais. Aí ele olhou para mim, pula. Aí o jeitão dele, assim, né? Bora, porra. Aí, você vai pular essa porra. Aí pula. Aí ficou um clima assim, aí eu tentei pular a primeira, caí. Aí pulei a segunda, caí. Aí ele chegou em mim, se pegou no meu pescoço. Porra, aí, tu sempre pulou essa parada, meu irmão. Aí pula isso aí. Cara, eu fiquei assustado. É porque eu nunca tinha visto ele tão brabo. Aí eu sei que eu saí correndo e pulei, cara. Quando eu pulei, aí todo mundo, o campeão voltou. Aí eu falei, caramba. Fiquei assim, né, cara. E passou uma semana, eu comecei a treinar para a luta com o Nick Dias. Então, durante toda essa preparação, você sabia que você ia voltar, você teve dúvida? Cara, eu tinha muita dúvida, e assim, toda a minha equipe, todos os meus treinadores me ajudaram a superar essa dúvida, né? Porque, cara, eu quebrei a perna, eu não imaginava que era possível. Eu já tinha visto algumas pessoas se machucarem e tal, mas eu nunca imaginava que ia acontecer comigo. Eu sempre chutei a vida inteira, chutando canela com canela, e nunca aconteceu nada, assim, né? E, assim, foi um momento bem difícil, mas a superação que eu tive e as pessoas que estiveram em volta de mim naquele momento foram importantes para que eu pudesse voltar. Boa. Acho que, saindo um pouco da luta, agora entrando no Anderson empreendedor, empresário, ainda misturado com a luta, eu acho que você sempre falou que os lutadores não entendiam muito o business, não entendiam o jogo. Em que momento você percebeu que a luta não era só um esporte, mas era um negócio? O que diferenciou para você ter essa mentalidade desde quando você ainda estava lá no UFC, durante toda a tua carreira, já desde o momento? É muito difícil você colocar... No futebol, isso melhorou bastante, né? No futebol, no basquete, mas na luta de combate, principalmente no MMA, é muito difícil você conseguir colocar isso na cabeça dos atletas. E o que mudou o meu pensamento e que me ajudou a pensar diferente também foi, né, por conta da lesão. Quando eu tive a lesão, eu tive tempo para parar e pensar no que eu iria fazer da minha vida e as coisas que eu tinha que fazer. E aí é legal, porque aí, nesse momento, entrou uma pessoa fundamental na minha vida, né, que eu sempre vivi no... Meu mundo é um mundo dos machões, né, cara? Homem não chora, homem não sei o quê, né, cara? E aí entrou essa pessoa maravilhosa na minha vida, Thalise, que me representa. E aí ela mudou essa chave, né, cara? Mudou essa chave. Falou, olha, não é só luta.
esquece. A luta é algo que você tem que entender que vai passar. E você precisa entender que você é além da luta. E aí eu comecei a me preparar para cuidar das minhas coisas melhores, né, cara? A gente teve a oportunidade de conhecer nossos sócios da Sunrise Brand, que é parte da Spider Kick. E, através da Spider Kick, a gente abriu a produtora, a gente abriu milhares de coisas. Aí eu consegui, através da luta, fazer outras coisas que me levaram a começar a empreender e entender melhor que a luta e o lutador, ele é a empresa dele, né? Ele tem que entender que ele precisa, fora da luta, ele precisa ter a capacidade de lidar com o negócio, né? E aí eu tive essa oportunidade e, graças a Deus, eu aprendo todos os dias com ela, com os nossos sócios, e as coisas estão indo bem, cara. Eu digo assim que eu sou perto dela, eu sou um aprendiz, né, cara? Porque todo dia eu tomo uma dura. Todo dia eu tomo uma dura. Eu costumo chamar ela de Marlene Matos. Eu chamo ela de Marlene. Eu não posso fazer nada. Eu quero... Os amigos... vamos pular de paraquedas. Não, você não vai. Falei, ô Marlene... Não, você não vai. Então, assim... Mas é um cuidado. Então, eu acho que todo atleta, todo o cara que faz a transição do esporte para o negócio, ele precisa ter pessoas que entendam mais do que ele. Para aprender, né, cara? Você tem que ter a cabeça sempre aberta. Você tem que ter a cabeça que nem um paraquedas, sempre aberta. Ainda falando um pouco desse mundo dos negócios, eu acho que você foi um dos poucos lutadores que conseguiu internacionalizar a sua carreira ali. Eu acho que você é realmente um ídolo não só do Brasil, mas do mundo. Assim, eu acho que eu queria que você explicasse como você conseguiu isso. Eu acho que quais foram os caminhos que você percorreu para conseguir essa internacionalização. Eu acho que num país como o Brasil, que é difícil internacionalizar em todas as áreas. Como é que você acha que você atingiu esse ponto? Eu acho que foi uma junção de várias coisas, né? Eu tive a oportunidade de ser representado pela empresa do Ronaldo na época. A luta com o Vitor Belfort ajudou muito a divulgar o esporte no Brasil e a ser televisionado de uma maneira diferente. E eu acho que também o amor, cara... Eu costumo falar para os meus filhos sempre o seguinte: qualquer coisa que você fizer na tua vida, em qualquer área profissional, você tem que fazer com amor, tem que ser o teu ar, tem que ter verdade. Se não tiver verdade, não faça. Então, eu acho que isso ajudou a eu chegar a ter sucesso e continuar galgando cada vez mais desafios maiores para poder inspirar as pessoas a serem melhores também, que eu acho que é o principal, cara. Eu acho que, na minha posição, na posição de muitas pessoas que são influenciadoras, que são empresários de renome internacional, nacional também, o grande desafio é você poder inspirar as pessoas, ajudar as pessoas de alguma maneira. E é isso que eu tento fazer todos os dias, né? Legal. Acho que, puxando um pouco também desse ponto, você é um ídolo, como eu falei, nacional, internacional. Eu queria saber qual é o peso dessa idolatria. Eu acho que o que você faz com esse peso, com essa responsabilidade de saber que pessoas são influenciadas, fazem coisas por conta de você, eu acho que se influenciam, se espelham em você. Qual o peso dessa responsabilidade? O que você faz para... Cara, é complicado, né, cara? Porque, assim, ainda que você influencie as pessoas, que você seja um ídolo, você é um ser humano, você é falho, né? E aí você tem que estar disposto a... Acho que o principal é aprender com as pessoas, né? Aprender com os seus erros. Você acordar todos os dias tentando ser uma pessoa melhor, né, cara? Eu acho que isso é fundamental para que você consiga se superar e ser inspiração para as pessoas, né? Legal. Cara, eu acho que eu posso falar que a maioria das pessoas que estão aqui te assistindo, elas são as gerações que cresceram te assistindo, viram você lutar, mas tem uma nova geração vindo aí que eu acho que te conheceu desde a luta contra o Jake Paul. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa nova geração das artes marciais, como é que esses novos consumidores das artes marciais estão vendo essa nova, digamos, tempo
com vários influenciadores, agora também entrando nesse mundo da luta. Como é que você vê isso aí? Está se tornando cada vez mais entretenimento? Sempre foi? Como é que você vê essa? Olha, eu vou te falar o seguinte, cara. Aí, sim, a gente pode dizer o seguinte, que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Eu nunca que eu iria lutar com o Jake. Nunca na minha vida. Tu rolou aquele papo. Não, porque... Falei, cara, esse cara não é lutador. Para. Pô, vai todo mundo ficar me tirando pra panga porque eu tô lutando com esse moleque. Pô, o moleque, cara, pra você ter uma ideia, eu tirei foto com o Jake, ele com 12 anos de idade. Ele e o irmão dele, numa das minhas primeiras lutas no UFC. Aí vem a Marlene Matos e me bota para... Sabe quando a mãe te bota de castigo, bota você para pensar? Ela falou, olha só, a sua geração é outra. O que eu estou te dando aqui é a oportunidade da geração do Jake saber quem é você. Eu sou o Spider. Como é que as pessoas não vão saber quem sou? Eu estou falando sério. Aí ela começou a me explicar, passo por passo, cada coisa para que eu pudesse entender que eu tinha que lutar com o Jake. Beleza, aí treinei, fui lá, lutei com o Jake, acabei perdendo. Mas, por um outro lado, para o negócio, foi fantástico. Porque, assim, a geração do Jake começou a me enxergar. Que eram pessoas que já não sabiam já quem eu era, né? Então, foi uma estratégia de marketing dela, uma jogada incrível, né? Então, eu agradeço ela, né? E, assim, depois disso eu tive outras lutas e tal. Mas é isso, cara. Você tem que ter a cabeça aberta, né? Que nem um paraquedas. E nesse momento, ela abriu a minha cabeça, porque o paraquedas estava fechado e não ia abrir de jeito nenhum. Legal. Anderson, acho que agora indo para algo que você também está falando muito, que é cinema, e você hoje está à frente de iniciativas como a Spider Kick, como você falou, e também produção de cinema, né? Você falou várias vezes aqui enquanto a gente se conheceu. E eu queria saber como é que tem sido essa nova experiência, essa sua experiência, tanto no mundo dos negócios quanto de criar conteúdo, de criar filmes, essas coisas. Cara, é um desafio, né? Eu costumo falar que eu sou faixa branca, né? Nessa coisa do audiovisual. Mas eu gosto muito, né? A gente teve a oportunidade... Eu fiz um filme de $30 milhões na China. E, para mim, foi incrível, porque bateu o recorde na China, né? Então, a China é muito fácil bater recorde. Não, é muito fácil. Assim, o filme ficou disparado 6 semanas, né? E foi muito legal, porque foi minha primeira grande produção. E graças a Marlene, a gente foi coprodutor do filme. Você ser coprodutor de um filme de 20 milhões na China, pô, fala sério. Quem sou eu na hora do dia? Mas, graças a ela, a gente conseguiu isso. E aí, cara, isso nos deu oportunidade de criar outras possibilidades de fazer outros filmes. A gente fez um filme com o Michael Holmes na Tube, que é uma plataforma nova. A gente tem outros projetos que eu tenho lá, os meus rabiscos já há alguns anos, né, que eu vou escrevendo. E a gente está numa negociação com algumas empresas que... Posso falar? Que eu não posso falar. Mas o que eu posso dizer para vocês é que é um filme de ação. E não tem nada a ver com luta. Legal. Eu acho que, continuando um pouco sobre o cinema, se você fosse escrever um filme sobre a tua vida, sobre a tua carreira, como é que seria esse filme? E eu acho que o mais legal é quem você acha que interpretaria o Spider, o Anderson Silva? Cara, a gente tem uma série, né, que está na Paramount Plus, que é baseada na minha vida, mas a gente tem outras propostas de fazer um outro filme, mas aí eu fico brigando com ela, falo, mas eu acho que já deu, né? Poxa, peraí. Mas eu não sei como seria, sei lá, eu acho que seria legal, né? Tem muita coisa. Pelo menos minha voz eu ia tentar mudar um pouco, assim. Depois de tudo que você construiu, conquistou, o que significa para você retribuir isso para seus fãs, para o mundo? E como você enxerga o seu papel diante do mundo, diante da comunidade que te formou, que te educou?
Cara, eu vejo tudo com bons olhos, né? Eu acredito muito que a oportunidade que eu tive, né, ela serviu para que eu pudesse ter condições de ajudar outras pessoas, né? A gente tem a oportunidade de ajudar muitas pessoas. A gente tem a nossa associação que ajuda milhares de crianças. A gente tem a Muay Thai College, a Spider Kick, a gente tem a Killer Beast, que são outras 2 academias que eu tenho com os meus sócios, e que a gente tem um projeto social bacana, que a gente ajuda muitas crianças. Então, o esporte e a luta me deu a oportunidade de criar essa responsabilidade social de ajudar as pessoas, né? Então, é sempre bom, cara. Toda vez que eu olho para o meu passado, olho lá atrás, todas as coisas que aconteceram, eu agradeço todos os dias, assim, por ter a oportunidade de poder ajudar outras pessoas. Legal. Eu queria, voltando um pouco sobre o UFC, acho que depois a gente volta um pouco pensando em futuro, acho que eu queria saber como é que você, não o UFC, mas artes marciais em geral, como é que você vê essa nova geração, já perguntei, mas do UFC ali, o Poatan ganhando bastante dimensão, o próprio Charles do Bronx. Eu queria saber como é que você vê essa nova geração e se eles conseguirão no futuro chegar à dimensão do Anderson Silva. Cara, são gerações diferentes, né? Eu acho que o Alex tem um futuro brilhante, o Charles também, mas são gerações diferentes, né, cara? Eu tive a sorte de ter pessoas que me tiraram o cabresto e me mostraram o caminho, né? Então, espero que eles tenham essa oportunidade também. Sempre que eu estou com o Alex, né, eu sempre tento dar uma dica ou outra para que ele possa seguir o caminho certo. Legal. Anderson, acho que a gente está diante de uma plateia aqui repleta de estudantes, eu acho que pessoas novas que têm um futuro imenso pela frente. Eu queria saber qual conselho que você daria para essas pessoas, eu acho que como atleta, como empresário, como homem, eu acho que o que você diria que é essencial para essas pessoas se darem bem no seu caminho, acho que independente de qual caminho elas tracem? Bom, é um conjunto de coisas, né? Eu acho que todos vocês aqui vão ter a oportunidade de colocar em prática tudo que vocês estão aprendendo aqui, os alunos. Mas o mais importante é saber ouvir, ter a humildade de ouvir e voltar para casa e se colocar na posição do outro. Porque a gente só vai conseguir melhorar o que a gente é conseguindo se colocar na posição do outro e tentando melhorar o que a gente é como ser humano, ainda que falhos, né? A gente tem que ter essa capacidade de nos colocar numa posição de enxergar o outro. Então, isso me ajudou bastante a chegar no sucesso que a gente tem hoje dentro das nossas empresas e tudo que eu consegui criar, né? Que era uma coisa que não era esperada por um cara que veio do nada, né? Então, eu acho que o que eu aprendi com todas as pessoas, com os meus sócios da Sunrise, as pessoas, o dono da CAA, o nosso agente dentro da CAA, com a Thalise, com as pessoas que, através dela, se tornaram meus amigos, que são, né, atores incríveis, Will Smith, assim, muitos outros, me deu a oportunidade de aprender. Então, eu acho que e ouvir bastante essas pessoas, né? Então, acho que é isso. O importante é vocês adquirirem o conhecimento que vocês estão tendo aqui, colocar em prática, mas sempre tentar se colocar no lugar do outro, ouvir bastante para que vocês possam ter uma visão maior. Porque quando você está falando muito, você está deixando de aprender. Quando você ouve mais, você está aprendendo mais, né? Então, assim, ouvir bastante as pessoas, né? E o que serve, serve. O que não serve, você deixa de lado. Legal. Anderson, agora, acho que para entender um pouco do seu futuro, assim, como é que você vê o Anderson nos próximos anos? O que a gente vai esperar do Anderson? O que a gente pode esperar do Anderson Silva nos próximos anos, nos próximos, sei lá, 10 anos, vamos dizer assim? Cara, eu só vou, né, cara? Amanhã eu faço 50 anos, cara. Mas ainda tá cheio de projeto aí. Cara. Então, obrigado. Obrigado. Cara, é assim, você tem que estar se desafiando o tempo todo, né? Eu treino todos os dias, e aí
eu tenho 2 caras lá em casa que são muito chatos, o Calil e o Gabriel. O João é o mais gênio, é o gênio da casa, né? E aí os caras estão sempre me desafiando, né? Eles, pô, pai, vamos treinar. Então eu estou sempre me colocando à prova. Eu treino todo dia, eu acordo, eu tenho uma rotina, né? Eu acordo de manhã cedo, faço lá a minha meditação ninja, e aí vou para o meu treino, faço meu treino e volto do treino e vou para o meu trabalho, né? Tem dias que eu não estou a fim de ir, mas daí o que acontece? Marlene Matos. Você esqueceu que você tem compromisso. Tá, aí lá vou eu. Mas é desafio, cara. É um desafio assim que eu gosto. Então, assim, onde eu me vejo? Eu me vejo cuidando do meu neto para que ele fique tão xarope quanto eu. Não, eu continuo trabalhando bastante, cara. Eu não me vejo parando tão cedo. Inclusive, a gente está negociando uma nova luta na Coreia. E eu estou me preparando para lutar. Acho que vai ser minha última luta de MMA. De verdade, aí eu vou parar de lutar MMA. Não, de verdade, de verdade. Não, vocês vão me ver com 60 anos. Não, mas vai ser minha última luta de MMA. E continuo cuidando das minhas coisas, cara. Cuidando assim, o meu objetivo é colocar todos os meus projetos que eu tenho de cinema, colocar todos eles na tela. Então, eu estou focado nisso. Meu objetivo é colocar todos eles na tela, porque a gente não tem mais filmes de ação bons. Então, eu estou brigando para que isso aconteça. Legal. Eu acho que algo que eu combinei com você e com a Thalise antes, eu acho que a gente abrir algumas perguntas para o pessoal. Não, você combinou com ela. Comigo você não combinou nada, porque eu não mando nada aqui. É só ela que manda. Só ela. Então, quem quiser fazer alguma pergunta para o Anderson, acho que o momento é agora. Não perguntem na minha voz. Olha, eu fui convidado pelos alunos aí para ir numa festa. Vocês... Então, provavelmente eu devo ir nessa festa. Mas como eu sou já um senhor, 50 anos, eu vou ficar 5 minutos e vou embora. Entendeu? Tipo, vovô da festa. Então tá confirmado? Tá confirmado. Qual é a pergunta? Não, cara, pra que isso, cara? Não, cara, não. Vamos tomar um suco, cara. Para com esse negócio. Presidente! Olha o nosso presidente. Olha o nosso presidente. Esse aqui vai ser o nosso presidente. Vai ser o nosso presidente. Escuta o que eu tô te falando, cara. Eu não sou a mãe de Iná, mas você vai ser nosso presidente. É sério? Matheus é o nosso... Vote nele. Fala, Mateuzinho. Cara, a gente está numa negociação acirrada com a galera lá. E aí... Então, é com um lutador japonês, vai ser na Coreia. E aí a gente está negociando isso para ver como é que vai ser. Né? Eu quero que seja de 84, os caras querem que seja de 95. Eu não quero lutar na minha categoria, 84. E aí a gente está nessa briga. Mas acho que vai dar certo. Vai sim. Eu acho que a gente tem uma surpresinha para ti. Eu acho que a gente não esqueceu do teu aniversário, não. Ai, meu Deus. Pode vir aqui a Dani. A gente vai dar parabéns agora para o Anderson Silva. Ah, obrigado. Pô, que legal. Tem que fazer um pedido, né? Já fiz. Ah, tá. Bom, gente, queria agradecer a oportunidade. Dani, meu anjo da guarda aqui. Obrigado. Você também. Obrigado. Ó, vocês são o futuro do nosso país. Eu estou muito feliz de estar aqui, de poder
estar dividindo esse momento com vocês. Eu estou muito feliz, de verdade. Queria agradecer a todos vocês pela oportunidade e conto com vocês para que a gente possa mudar o nosso país. Obrigado. Cara, Fala. muito obrigado, sério. Foi incrível. Vai parar de zoar minha voz? Vou. Vai mesmo? Vou. Eu não zoei tua voz. Você zoou sim que eu vi. Não zoei. O Matheus também. Você também, Matheus. Você também, Matheus. Não é legal isso aí. Mas eu vou mudar minha voz. Eu vou ficar com a voz grossa. Obrigado, gente. Obrigado.